Senhoras e senhores, segurem-se, porque o que eu vou contar agora pode mudar completamente os rumos da justiça brasileira. Alexandre de Moraes, o todo-poderoso do STF, pode estar prestes a enfrentar o maior escândalo judicial dos últimos anos. Documentos secretos revelam que um dos seus juízes auxiliares aventou a possibilidade de editar vídeos e imagens dos atos de 8 de janeiro, lançando uma suspeita gigantesca sobre a integridade das investigações. Isso mesmo. Um e-mail interno obtido pela revista Oeste mostra que o juiz Leonardo Fernandes, subordinado direto de Moraes, pediu que todos os envolvidos na apuração enviassem seus vídeos para fechar a possibilidade de edição antes de disponibilizá-los nos processos. Mas o que isso significa? Será que provas foram manipuladas? Será que informações foram plantadas? Será que o maior tribunal do país forjou evidências para manter presos aqueles que desafiaram o sistema? As revelações são estarrecedoras e podem levar à anulação de todos os processos relacionados ao 8 de janeiro. A denúncia vem acompanhada de uma preocupação ainda maior. Segundo juristas, qualquer tipo de edição de provas pode significar falsificação documental. O advogado constitucionalista André Marsiglia foi taxativo ao afirmar: uma prova editada é uma prova criada. E se isso for comprovado, não estamos falando apenas de uma irregularidade administrativa, mas de um crime gravíssimo que pode levar a punições severas. Não é qualquer um dizendo isso, é um especialista no assunto. E pior, a defesa de diversos investigados já se manifestou e declarou que todos os processos do 8 de janeiro são nulos. Afinal, como alguém pode se defender de uma acusação baseada em provas manipuladas? Como pode um julgamento ser imparcial se o próprio STF atuou como investigador, acusador e juiz ao mesmo tempo? Isso tudo configura nada menos que um tribunal de exceção, algo completamente incompatível com a democracia e o Estado de Direito. Se isso se confirmar, Alexandre de Moraes pode estar com os dias contados no Supremo. Mas a bomba não para por aí. Sabe o que é ainda mais assustador? Esse material estava nas mãos do STF desde o início do processo, mas não foi disponibilizado às defesas dos investigados. Ou seja, o gabinete de Moraes segurou provas cruciais até decidir o que fazer com elas. Por quê? O que havia nesses vídeos que não poderia vir a público? Será que mostravam algo diferente da narrativa oficial? Será que alguém dentro do tribunal sabia que as imagens poderiam desmontar as acusações? A revelação coloca o Supremo Tribunal Federal no epicentro de um escândalo sem precedentes. E agora os ministros terão que responder perguntas duríssimas. Se provas realmente foram manipuladas, isso abre caminho para pedidos de impeachment, perda de cargo e até processos criminais contra os responsáveis. E mais, a Polícia Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, que participaram das investigações, também podem estar comprometidos nessa história. O que aconteceu com Felipe Martins é uma das maiores barbaridades já vistas na história recente do Brasil. Um ato de injustiça escancarada, uma perseguição sem precedentes que atenta diretamente contra os direitos humanos e o Estado de Direito. A revelação é estarrecedora. Alexandre de Moraes sabia exatamente onde Felipe Martins estava por meses. E mesmo assim, mandou prendê-lo com uma justificativa absurda e sem fundamento. Documentos sigilosos agora revelam que desde outubro de 2023, Moraes já monitorava a localização do ex-assessor internacional de Jair Bolsonaro. E mesmo tendo todas as informações em mãos, decidiu decretar sua prisão com base em uma narrativa completamente fabricada. Mas por que isso aconteceu? Qual o verdadeiro objetivo dessa perseguição? A resposta é chocante e revela um padrão de abuso de poder jamais visto. A pergunta que não quer calar é: se Moraes já possuía a geolocalização de Felipe Martins há meses, como pode justificar sua prisão sob a alegação de uma viagem aos Estados Unidos? Essa é uma contradição gritante que expõe o grau de manipulação que tem dominado as decisões da Suprema Corte. E não é só isso. Documentos revelados mostram que o próprio STF, a Polícia Federal e até a Procuradoria-Geral da República sabiam da verdade. Eles tinham conhecimento de que Felipe Martins nunca saiu do Brasil, mas deixaram que ele fosse preso assim mesmo. Isso significa que houve uma construção deliberada de uma narrativa falsa para justificar sua detenção. Isso é crime. Isso é tortura judicial, perseguição política e um atentado direto contra o Estado Democrático de Direito. E se fizeram isso com ele, quem mais pode estar sendo vítima desse mesmo esquema?
O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, acompanhava a localização do ex-assessor internacional Jair Bolsonaro 3 meses antes de prendê-lo. Decisões do ministro, agora em sigilo, mostram que o magistrado possuía informação de geolocalização de Martins desde outubro de 2023. De acordo com a reportagem, em 24 de outubro daquele ano, Moraes expediu ofícios às operadoras de telefonia Vivo e TIM e também ao aplicativo de transporte Uber para obter o paradeiro de Martins. Procurado por Oeste, o gabinete do ministro não se manifestou sobre por que mandou prender o Felipe Martins com base na viagem aos Estados Unidos, se tinha desde outubro dados referentes à localização dele no Brasil havia 3 meses. O Christian disponibiliza os documentos, os despachos, as decisões do ministro em que ele pede a quebra do sigilo ali telefônico do Felipe Martins do ano de 2022 e 2023, ou seja, 2022 teria sido o final ali, dezembro de 2022 teria sido a data que ele teria, em tese, viajado aos Estados Unidos. Mas como a gente acompanha pela documentação, o ministro já tinha tudo em mãos em relação aos deslocamentos de Felipe Martins. Agora fica claro, ainda mais claro, que o Alexandre de Moraes sabia onde o Felipe Martins estava. Ou seja, prendeu porque quis, não foi por causa da viagem. Augusto. Essa história do Felipe Martins é uma das, repito, mais torpes conhecidas no mundo e não tem fim. Bom, o ministro Alexandre de Moraes está mentindo. A justiça que ele representa está mentindo para manter ainda, sob meia liberdade, que é o que ele inventou, uma das invenções, ele continua usando tornozeleira. É inacreditável, ele não viajou. O que falta apresentar, como prova, não devia apresentar nenhuma. Quem tem de provar a culpa é o acusador. Ele apresentou todas as provas e, por escolher como advogado o nosso desembargador Sebastião Coelho, ele acrescentou mais um motivo para perseguições. Vão esclarecer o caso do nome falso, a viagem que ele aparece como Felipe. Alguém atuou, da Polícia Federal provavelmente. E isso vai ser descoberto. Esse pessoal perdeu completamente o juízo, e a vergonha. A própria PGR sabia da geolocalização do Felipe Martins, a Polícia Federal sabia, o Alexandre de Moraes sabia, todos eles sabiam que o Felipe não tinha saído do Brasil, como se ele tivesse cometido um crime, se ele tivesse saído, e mesmo assim ele foi preso. Isso atenta diretamente contra os direitos humanos globais. Aí já saiu da esfera da censura, vejam bem, já é outro caminho contra os direitos humanos de uma maneira geral no mundo. Ou seja, o Alexandre de Moraes, ele fica abrindo leques e mais leques contra ele próprio. A denúncia já está sendo chamada por juristas de um dos atos mais torpes já registrados no país. Segundo especialistas, Moraes e seus aliados fabricaram uma justificativa para manter Felipe Martins atrás das grades, mesmo sabendo que ele era inocente. Isso vai muito além de censura. Isso fere direitos humanos básicos, e agora a repercussão pode ultrapassar as fronteiras do Brasil. A própria ONU e entidades internacionais de defesa dos direitos humanos podem ser acionadas para investigar esse abuso de poder sem precedentes. Afinal, se um cidadão pode ser preso com base em uma farsa judicial, então ninguém mais está seguro nesse país. A questão agora é: qual será a resposta da sociedade e das instituições diante dessa atrocidade? E mais importante, quem será o próximo alvo desse regime de terror togado? O cerco está se fechando e Alexandre de Moraes está cada vez mais cercado pelas próprias contradições. Até quando ele conseguirá sustentar essas decisões absurdas sem enfrentar as consequências? As denúncias já estão circulando e o clamor por justiça está crescendo a cada dia. Será que a sociedade aceitará calada esse tipo de abuso? Será que o Congresso ou mesmo tribunais internacionais irão agir? Uma coisa é certa, esse escândalo está longe de terminar e a pressão só tende a aumentar. O Brasil e o mundo estão de olho. O Brasil está diante de um momento decisivo. Se a denúncia for confirmada, isso pode levar à maior crise da história recente do judiciário. Afinal, se um ministro do STF está envolvido na adulteração de provas, como confiar no sistema de justiça? Como acreditar que julgamentos são justos e imparciais? O Congresso Nacional pode ser pressionado a agir, e a sociedade já começa a cobrar respostas. O que vai acontecer com Alexandre de Moraes? Ele será investigado? Poderá perder o cargo? Vai responder criminalmente? A pressão está aumentando e essa história ainda pode tomar proporções gigantescas. Compartilhe essa notícia no máximo de grupos do Zap que você puder. Vamos ajudar o Felipe Martins, que está sendo brutalmente injustiçado, espalhando esse vídeo para tios e tias do Zap. Enquanto o Boss Tio pula carnaval, vamos continuar aqui lutando contra todas as injustiças em nosso país. Que viva Cristo Rei!